As 7 maiores mentiras sobre o cinema brasileiro. Esses dias eu fiz 2 vídeos aqui no canal sobre 2 ficções científicas da Netflix. A primeira foi Atlas, com a Jennifer Lopez, e a segunda foi Biônicos, dirigida pelo Afonso Poyar, com o Bruno Galhaço no elenco. E eu achei impressionante como Atlas, que é um filme super genérico, recebeu muitos elogios nos comentários e muita gente começou a me atacar por não ter gostado do filme, por ter falado que o filme era genérico, me atacar inclusive pessoalmente, inclusive me fazer ameaças. Enquanto com Biônicos, as pessoas foram muito mais rígidas, as pessoas detestaram o filme e começaram a me atacar por outro motivo, né? Por eu ter gostado do filme. E aí eu comecei a pensar, por que será que um filme brasileiro que ousa, que tenta contar uma história única, eu não lembro de nenhum outro filme de ficção científica que traga na sua premissa os mesmos conceitos de Biônicos, por exemplo, despertam tanta antipatia nas pessoas, enquanto filmes americanos que estão falando sobre temas que já foram discutidos 1 milhão de vezes, recebem tantos elogios e deixa as pessoas tão desconfortáveis quando alguém fala mal do filme. Mas independentemente de você ter gostado de Atlas, detestado Biônicos, não ter gostado de nenhum dos dois, eu vou fazer um vídeo, na verdade, sobre mentiras que as pessoas falam nesses comentários, porque gostar ou não de um filme é pessoal, você pode gostar ou não, o problema é seu. Mas tem coisas que as pessoas vêm comentar que eu posso dizer aqui com a maior tranquilidade que é mentira, e é sobre essas mentiras sobre o cinema brasileiro que eu vou discutir nesse vídeo. Sem mais delongas, a primeira mentira sobre o cinema brasileiro é: todo filme brasileiro é o cinema brasileiro. E eu já vou me explicar. Normalmente, quando uma pessoa não gosta de um filme brasileiro, ela não vem discutir o filme em si, mas ela já começa o comentário fazendo uma grande declaração, fazendo grandes críticas sobre o cinema brasileiro como um todo, e isso não faz o menor sentido, porque quando você não gosta de um filme americano, seja da Netflix, seja de outra plataforma de streaming, ou mesmo de uma grande franquia, a pessoa não vem falar sobre o cinema americano. Nossa, como o cinema americano, blá blá blá. Não, ela vem comentar aquele filme específico, mas quando ela não gosta de um filme brasileiro, ela comenta o cinema brasileiro como um todo. E eu fiz uma pesquisa para esse vídeo aqui, gente. O Brasil produz cerca de 250 filmes por ano e exibe no seu circuito exibidor cerca de 150. Como que uma pessoa vê 2 por ano? Se muito, né? Tem gente que não vê nenhum filme brasileiro durante o ano inteiro, né? Vê um a cada, sei lá, 3, 4 anos. Como que essa pessoa vai conseguir pegar esses pouquíssimos filmes brasileiros aos quais ela assiste e julgar o cinema brasileiro como um todo a partir deles? Isso não faz o menor sentido. O filme que você está analisando é o filme que você está analisando e nada mais que isso. A segunda mentira sobre o cinema brasileiro, e eu acho que essa é mais óbvia, eu nem preciso explicar, é que todo filme brasileiro, ou que a maior parte deles, é sobre favela ou sobre as questões brasileiras, sobre os grandes problemas sociais brasileiros. Eu já acho estranho a pessoa não gostar que filmes brasileiros discutam as questões sociais do Brasil, porque os filmes americanos também discutem os problemas sociais americanos, os filmes franceses discutem os problemas sociais franceses e assim por diante. Mas eu também posso dizer com tranquilidade que a porcentagem de filmes brasileiros que falam sobre favela, que falam sobre pobreza, que falam sobre questões sociais é muito pequena. Como o Brasil lança cerca de 150 filmes por ano no seu circuito comercial, foram 161 em 2023, essa pessoa normalmente tá falando de filmes que são a minoria, ou então, pior ainda, ela vem com filmes de 30, 40 anos atrás. Ai, porque Cidade de Deus, ai, porque Central do Brasil, ai, porque Pichote. Esses dias um cara usou Pichote pra usar esse argumento comigo e eu precisei lembrar ele que Pichote tem mais de 40 anos. Você vai usar filmes de 30, 40 anos atrás pra falar que o cinema brasileiro é só aquilo, sendo que o cinema brasileiro tem produzido 250 filmes por ano? Isso não faz o menor sentido. Na verdade, você tá falando dos filmes que você conhece e não dos filmes que o Brasil produz e lança. A terceira mentira sobre o cinema brasileiro é muito parecida, é que filme brasileiro é só comédia da Globo Filmes. E é óbvio que isso também não é verdade. Eu acredito sim que chanchadas, que é como a gente chama, né, não pornô chanchadas, mas chanchadas, que são essas comédias simples, rasas do cotidiano, né, comédias de situações envolvendo personagens com os quais é fácil de se identificar e normalmente protagonizados por astros da televisão ou hoje em dia da internet, são sim um nicho que faz bastante bilheteria aqui no Brasil, sempre foi assim desde a década de 30, mas se a gente pegar de novo, né, lembra do número de filmes sobre o qual a gente tá falando, 250 filmes produzidos por ano e 150 lançados nos cinemas, eu diria que, vamos lá, 10, 15% desses filmes são comédias besteiras
besterol do estilo que se convencionou chamar Globo Filmes. É uma amostragem muito pequena dos filmes que chegam nas salas de cinema brasileiras, assim como se você olhar para o cinema americano, você vai ver que eles também lançam muitos filmes desse subgênero, né, de filmes comédia pastelão. Não é uma exclusividade do Brasil. A quarta mentira sobre o cinema brasileiro está relacionada a essa, que é a Globo Filmes só faz comédia ruim. Na verdade, é até mentira falar que a Globo Filmes só faz comédia. A Globo Filmes, desde a retomada do cinema brasileiro, lá na década de 1990, é uma das principais parceiras do cinema brasileiro, tanto do ponto de vista de coprodução, quanto do ponto de vista de distribuição. A maior parte dos filmes, dos quais você gosta provavelmente, dramas, filmes de suspense, terror, documentários brasileiros, tem a mão da Globo Filmes ajudando o cinema brasileiro, seja na coprodução ou na distribuição. No mundo inteiro é muito comum que canais de televisão participem da produção e distribuição de filmes, normalmente com TV estatal. Na Europa, por exemplo, você tem a Rai italiana, você tem o Canal Mais na França, você tem a BBC na Inglaterra, tem vários canais que, se você assistir a filmes desses países, você vai ver muito o logo dessas empresas, porque canais de televisão normalmente participam muito da produção e distribuição cinematográfica desses países. No Brasil, a gente não tem uma TV pública forte. Quem faz esse papel é a TV Globo, como eu falei, desde 1995, lá com Carlota Joaquina, pra cá. A quinta mentira sobre o cinema brasileiro é que o cinema argentino é melhor que o nosso, e isso não poderia estar mais distante da realidade. O Brasil é um país maior, é um país mais diverso, é um país mais rico, e obviamente isso se reflete na nossa cinematografia, que também é maior, mais diversificada, mais complexa que a Argentina. O que acontece provavelmente é que os filmes argentinos que chegam no nosso circuito exibidor, que chegam no nosso radar, são os melhores, assim como acontece com filmes de todos os países. Já a gente, quando a gente assiste aos filmes do nosso país e dos Estados Unidos, que tem uma hegemonia cultural no mundo nesse sentido, a gente vê todos os filmes, tanto os bons quanto os ruins. Mas o cinema brasileiro não é só mais diverso, não tem uma produção cinematográfica muito mais consistente, muito mais ampla do que a Argentina, como também a gente é muito mais reconhecido internacionalmente que eles. Todo ano tem filme brasileiro sendo exibido, sendo premiado nos principais festivais do ano, seja Cannes, Berlim, Veneza, Rotterdam, Locarno. Eu posso citar vários exemplos aqui. Esse ano a gente teve, por exemplo, Motel Destino, do Karim Ainuz, teve o Baby também, dois filmes brasileiros que participaram das duas principais competições do Festival de Cannes, a competição principal e também a mostra Um Certo Olhar. A Juliana Rojas ganhou um prêmio de direção no Festival de Berlim ano passado, se eu não me engano, ou 2022. A Júlia Murat, com Regra 34, ganhou o prêmio de melhor filme, o principal prêmio no Festival de Locarno. Alguns anos atrás, a gente teve um Festival de Cannes em que dois filmes brasileiros ganharam dois dos principais prêmios do festival, que foram Bacurau e A Vida Invisível, que ganharam o prêmio do júri, que é o terceiro prêmio mais importante do Festival de Cannes, e o prêmio da mostra competitiva da Um Certo Olhar, ou seja, o melhor filme da segunda competição mais importante do festival. Eu poderia citar aqui vários exemplos. Provavelmente hoje ou amanhã eu vou lançar aqui também uma crítica no canal sobre um filme chamado Sem Coração, que é um filme muito legal que está sendo lançado na Netflix, que competiu ano passado em Veneza. Enfim, todo ano tem filme brasileiro competindo, sendo elogiado, sendo premiado nos festivais internacionais, e a proporção é de 10-1, de 15-1, comparando o cinema brasileiro com o cinema argentino. A sexta mentira está conectada com a quinta, que é que o cinema brasileiro não é reconhecido internacionalmente. Na verdade, o cinema brasileiro, por todos esses motivos que eu acabei de falar, é muito reconhecido fora do Brasil. Quem não gosta de cinema brasileiro, normalmente é brasileiro que não vê filme brasileiro. Normalmente, a gente pode considerar que tem uma prateleira ali com 7 países, que são os Estados Unidos, que são o Reino Unido, a França, a Itália, a Alemanha, o Japão, a Coreia do Sul, que estão na primeira prateleira do cinema internacional, de um ponto de vista de reconhecimento. E aí depois vem uma segunda prateleira, que teria talvez, México, Irã, os países escandinavos, né, Suécia, Dinamarca, Noruega, Portugal e Espanha, e eu acredito que o Brasil tá nessa prateleira, nessa segunda prateleira de reconhecimento dos festivais internacionais. Se a gente pegar 15 países mais influentes no cinema internacional, não tem dúvidas de que o Brasil está lá. E a sétima mentira sobre o cinema brasileiro, talvez algumas pessoas achem que eu tô trapaceando aqui, é eu não gosto de cinema brasileiro. Porque a gente precisa voltar lá no primeiro ponto dessa análise, que é que normalmente a pessoa fala isso baseada em pouquíssimos filmes. A amostragem que a pessoa usa para falar que ela não gosta
gosta de cinema brasileiro é muito pequena e é praticamente nula, é irrisória comparado à cinematografia brasileira de verdade. Então, normalmente esse comentário vem de pessoas que não assistem a filmes brasileiros, sei lá, nos últimos 5, 10 anos não viu nenhum, aí ela assiste um e a conclusão dela é: eu não gosto de filme brasileiro. Na verdade, ela não vê filme brasileiro e é isso que mais acontece. Eu sei que esse vídeo aqui vai ser mais visto pelas pessoas que já me seguem, que assistem aos vídeos toda semana, né, que sempre me acompanham. Esse vídeo tem pouco potencial de furar a bolha, mas eu gostaria muito que furasse para que cada vez mais a gente melhorasse o debate sobre os filmes, principalmente quando eu falo sobre filmes brasileiros aqui. Eu tenho um projeto, eu tenho um plano muito claro de falar de cada vez mais filmes brasileiros para provar por A mais B esses pontos que eu tô analisando nesse vídeo. Eu gostaria que o debate sobre cada filme fosse sobre cada filme e que eu não precisasse ficar refutando as opiniões erradas, né, as mentiras que as pessoas falam nos comentários sobre cinema brasileiro por pura ignorância. Infelizmente não vai acontecer, mas pelo menos você que me acompanha mais e que está assistindo a esse vídeo já com certeza, eu acredito, espero, ganhou novas ferramentas, novos argumentos para usar menos esse tipo de comentário preconceituoso que algumas pessoas têm, vira-lata que algumas pessoas têm aqui no Brasil sobre o nosso cinema. Eu quero muito que você comente aqui na caixa de comentários, né? Quais desses pontos você mais ouviu na sua vida? Você já usou algum deles? O que você pensa sobre todos esses pontos que eu apresentei nesse vídeo, né? Comenta, porque é importante para o engajamento do canal e eu também quero estabelecer essa conversa com vocês que me seguem, né? Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses pontos. Não se esqueçam também de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal se vocês ainda não estão inscritos, de clicar no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço, tchau!